Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar aqui esse vídeo, né, para contar a minha história, contar como a minha vida foi transformada, como a minha vida mudou, assim, da água pro vinho. Quando eu conheci, né, o Espírito Santo, esse ser tão sublime, tão lindo, foi quando a minha vida mudou, né? Desde criança que eu ia para a igreja, só que eu ainda não o conhecia, né, tão bem. Eu ainda não tinha sido transformada por ele. E assim, todos nós, todos os seres humanos, carregam uma maldição hereditária, seja ela qual for. Seja mentira, seja vício, seja prostituição, seja o que for, cada um carrega uma maldição hereditária. E essa maldição, ela precisa ser quebrada. E eu carregava essa maldição, né, hereditária. Por causa desse pecado, por causa dessa maldição, eu não conseguia me firmar na fé, não conseguia me firmar na casa de Deus. E aí sempre eu ia para a igreja, mas saía, isso no período da adolescência, né, dos 14 até os meus 30 e poucos anos, foi dessa forma. Eu tentava me firmar, mas eu não conseguia. Eu sempre saía, né, da presença de Deus. Mas por quê? Porque eu ainda não tinha passado por essa transformação. Aí quando foi no ano de 2018, eu fui viajar e aí eu tive um sonho. No sonho, apareceu um ser vestido de branco. Eu só via, tipo as partes mais assim, da cintura para baixo. E ele tava com vestes brancas. E eu sabia que ele era um anjo do Senhor. E ele dizia assim para mim: filha, se tu não entrar na posição da forma que eu, Senhor teu Deus, quero, eu vou te preparar e vou te levar. Só que antes, tu vai ter um câncer. E vai perder a parte mais importante, que tu mais ama em ti, que eram meus cabelos, né, gente? Quando eu tinha passado pela transição capilar, eu cuidava muito desses cabelos, eu amava os meus cabelos. E o Senhor dizia assim também: e tu vai deixar tuas filhas. Ai, gente, quando eu me acordei assim apavorada. Cheguei de viagem, procurei logo uma igreja para congregar e me reconciliei e comecei lá. Acho que eu não passei nem 6 meses, me afastei de novo. E aí, quando foi no ano de 2019, no mesmo período, em dezembro, eu estava no mesmo local, né, tinha ido viajar, quando o Senhor me deu a mesma revelação em sonho. A mesma coisa que o Senhor falou em 2018, falou em 2019. Filha, se tu não se preparar da forma, se tu não entrar na posição da forma que eu, Senhor teu Deus, quero, eu vou te preparar e vou te levar. Mas antes, tu vai pegar um câncer, tu vai perder a parte que tu mais ama no teu corpo, que é o teu cabelo, e as tuas filhas vão ficar. Acordei de novo, apavorada, eu voltei de viagem, procurei uma outra igreja para congregar. Também não passei, acho que nem 5 meses, me afastei de novo. De 2020, o Senhor me deu a mesma revelação em sonho. Só que dessa vez eu estava na minha casa e o anjo do Senhor, ele aparecia ali no final ali do muro. E ele dizia, ele falava as mesmas palavras: se eu não entrasse na posição da forma que o Senhor queria, eu ia pegar um câncer, ia perder o meu cabelo, minhas filhas iam ficar aqui e eu ia, né, o Senhor iria me preparar, iria me levar. Só que aí eu não procurei mais uma igreja. Eu fiz uma oração ao Senhor, muito sincera. E eu disse assim: Senhor, me prepare e me leve, porque para mim não tem mais jeito. Eu não consigo, Senhor, eu já tentei de todas as formas. E eu não consigo me libertar, eu não consigo. E assim, né, hoje eu não tenho mais vergonha de falar, né, sobre isso, porque é algo que Deus me transformou, gente. Foi aí, quando eu fiz essa oração, foi aí quando eu vi que Deus é um Deus transformador. Então hoje eu não tenho mais vergonha. Por que eu não procurei mais uma igreja? Porque eu vi que, naquele momento eu vi que não tinha mais jeito, né? Eu tinha tentado e não tinha conseguido. E o meu pecado era, eu não podia ver um homem assim, né, claro, bonito e tudo, que eu não, e não desejar aquele homem, tá entendendo? E com certeza existem muitas pessoas, né, com esse mesmo pecado. Mas se não for esse pecado, é outra maldição. Isso é uma maldição hereditária, né? Que já vinha o quê? Dos meus avós. Era algo muito difícil em mim. E a última vez que eu fui para a igreja, tinha um certo rapaz lá que, sem querer, não é porque eu queria, eu achei ele muito bonito. Eu convidei, né, o meu ex-esposo para poder ir para a casa de Deus. Vamos para a igreja comigo. E ficava, né, insistindo para poder ele ir. E ele foi. E assim, gente, o inimigo, né, ele é tão sagaz que ele já sabia, né, desse meu ponto fraco. Então, o que o inimigo fez? Ele colocou desejos também no coração do meu ex-esposo para que eu ficasse com outras pessoas. Só que assim, eu lutava, gente, eu lutava muito, sabe? Para não cometer esse tipo de pecado. Então, assim, eu nunca traí, nunca fiz coisas assim, né? Porque eu lutava, eu pedia a Deus para que eu não fizesse isso.
E aí, esse meu ex começou a observar ele começou a me contar que esse rapaz olhava pra mim. E porque queria que eu ficasse, que eu desse em cima desse rapaz, ficasse com esse rapaz. Então foi aí onde eu desisti de ir para a igreja. Foi aí onde eu disse, eu não vou mais. Porque se é de pecar, eu vou tocar com a pessoa lá do mundo. Jamais deixar uma pessoa da presença do Senhor. Foi onde aconteceu, né? Que em 2020 o Senhor veio e falou comigo novamente. E eu fiz essa oração. Beleza, né? Passou. Janeiro, fevereiro, março. Quando foi no mês de abril, eu fiz não tava indo pra igreja, eu tava fazendo. Gente, estava assim, a vida assim, bem precária mesmo. Foi aí que eu fiz um propósito de jejum. Não foi pela minha libertação, foi pela uma benção material. E era uma semana de jejum. Eu ficava assim, com mês sem beber até as 10 horas da manhã. Aí eu entregava o propósito. Foi uma semana de propósito. Quando foi no último dia de propósito, foi o primeiro dia, assim, que eu escutei claramente a voz do Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo falou assim comigo: amanhã tu vai levantar e tu vai fazer um propósito de jejum e oração comigo. Até o meio-dia tu não vai comer e nem vai beber. E eu olhei assim, meu Deus do céu, eu devo estar ficando louca. Eu acho que eu pensei tanto que agora eu tô até escutando vozes. Mas não, gente, era o Espírito Santo. Aí quando foi no outro dia, eu me acordei assim, Deus, eu acho que eu tô ficando louca, mas eu vou fazer esse propósito. Só que, Senhor, até o meio-dia é muito tempo, eu vou passar mal. E eu falando com o Senhor dessa forma que eu tô falando com vocês. É muito tempo, eu vou fazer só até 10 horas, senão eu vou passar mal. Porque assim, eu tinha um problema de pressão, eu vou dizer que eu tinha, gente, porque eu não tenho mais. Um problema de pressão baixa e a minha glicemia também muito baixa. Então, se eu ficasse muito tempo sem comer, eu passava mal. E aí o Senhor pegou, aí eu peguei e falei, né, eu vou ficar só até às 10, porque até meio-dia, né, eu vou passar mal. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim comigo: não, será até o meio-dia. Aí eu peguei e orei. Quando eu me levantei, o Senhor começou a falar comigo. Não, peraí. Antes de eu me levantar, o Espírito Santo falou assim comigo: eu vou ser o teu bebê e você é o teu comer. Eu vou te alimentar com o alimento do céu. E essa semana eu vou te acordar para falar contigo. Tu vai escutar a minha voz caminhando na rua. Eu vou falar contigo toda essa semana. Gente, quando eu me levantei, o Senhor pegou e falou assim: coloca em uma pregação. E eu não tinha costume de escutar pregação. A verdade, a minha vida, assim, o que eu escutava no YouTube era uma bipolaridade. Era pagode, era forró, era música gospel, de tudo eu escutava, internacional, menos pregação. E aí o Espírito Santo coloca na pregação. Aí eu coloquei lá, pregação evangélica. Aí eu ia clicar na primeira, o Espírito Santo, não, passa. E eu ia clicar na outra, passa. Não, só posso estar ficando louca. Faz tempo que eu passo e a voz só diz que é pra mim ir passando e não chega nessa pregação. Aí até que chegou em uma que o Espírito Santo clica nessa daí, cliquei. Aí me sentei no meu sofá para poder assistir a pregação. E aquela mulher parecia que ela estava na sala da minha casa. Ela dizia assim: João, quando ele entrou em Patmos, foi para Deus falar sobre o futuro. E quando alguém chega pra você e diz: olha, eu vou te falar sobre o teu filho, você diz logo, por quê? Porque o futuro é assustador. Você diz logo: não quero saber sobre o meu futuro. Mas hoje tu vai entrar em Patmos e o Espírito Santo, ele vai falar contigo sobre o futuro. Aí o Espírito Santo me falava aqui comigo. Parecia assim uma pessoa, sabe, que estava aqui do meu lado. E ele falava assim comigo: hoje tu vai entrar em Patmos e eu vou falar contigo a todo momento. Aí meu Deus, não, aquilo pra mim foi muito assustador. Aquela semana foi a semana assim mais incrível da minha vida, mais incrível, que hoje assim eu digo: Senhor, eu quero muito escutar a tua voz como naquele tempo. Mas também a mais assustadora, posso dizer, foi muito assustador, muito assustador. E aí terminou aquela pregação e eu vim limpar aqui o último compartimento da minha casa. Aí foi onde o Senhor começou a falar sobre o futuro, mas foi coisas assim. A primeira coisa que o Senhor falou comigo, eu limpando aqui, foi muito, muito, assim, pra mim muito triste, né, naquele momento, porque ele ia tirar algo de mim que eu não queria que ele tirasse, mas que não estava me fazendo bem, só que pra mim estava fazendo bem, né, só que não estava. Era algo falso, né, vamos dizer assim. E aí mas Senhor, como assim? Fiquei indagando, né, com Deus, chorei muito. E eu disse: não, eu devo estar ficando louca, que no caso era a minha separação, né? Que o Senhor falou assim, primeira coisa que o Senhor falou comigo, que ele falou: teu casamento, filha, não está escrito mais nem no céu. Eu, Senhor teu Deus, abomino o pecado dele chegou nas minhas narinas.
E eu, Senhor teu Deus, vou tirar ele de ti. Eu comecei logo os prantos de choro. Eu não, Deus. Eu só posso estar ficando louca. Ou é a minha própria voz, ou é o inimigo Jesus. Aí o Senhor começou a me dar provas, né? Que era ele realmente que estava falando comigo. Primeira prova, né, que o Senhor me deu foi que uma vez eu me acordei na madrugada para ir beber água. E um rato, um guabiru, enorme, saiu de dentro do armário. Eu dei ele logo para aquele pulo, né? Porque eu tenho pavor a rato. Gritei. Aí quando eu me deitei, o Senhor pegou e falou assim para mim: amanhã tu vai acordar e vai limpar a tua despensa, porque eu, Senhor teu Deus, não me agrado da tua despensa. Que era a despensa onde coloco pá, ferramentas, essas coisas, né? E essa despensa, para você entender, essa despensa, eu não entrava lá. Eu não entrava, porque eu tinha muito medo. Porque lá era o local onde ficavam os ratos, catitas, eram muitos ratos. Então, para mim limpar lá, o dia de fazer uma faxina lá, primeiro tinha que ir o pai das meninas, o irmão dele e mais um menino que mora perto. Porque era tanto rato que eles subiam nas pernas dos meninos. Então, eu não tinha coragem de entrar lá. Aí, o que o Senhor falou? Tu não vai chamar ninguém, vai ser só tu e tuas filhas que vão limpar lá. Porém, você não vai encontrar, filha, nenhuma catitinha assim, porque eu, o Senhor teu Deus, hoje estou expulsando todos os ratos da tua casa. Gente, tipo assim, eu tava no início da fé, né? Eu não tava nem acreditando que ele era o Senhor que tava falando comigo aquela semana. Acho que ele era o terceiro dia, né? E acredito que o Senhor fez isso porque ele queria me provar que ele era ele realmente que estava falando comigo. Só que eu me acordei, né? Minha filha mais velha tinha 12 anos e a mais nova tinha 10. E a mais nova, não, do meio tinha 10, né? Aí eu peguei assim, gente, no outro dia eu me acordei assim. Aí a minha voz: gente, Deus mandou a gente limpar a despensa. Ele disse, não tá se agradando, mas ele disse que não é pra chamar ninguém. Mas mesmo assim eu tô com medo. Ele disse que nós não ia encontrar nenhuma catitinha assim, porque ele próprio estava expulsando os ratos da nossa casa. Mas mesmo assim eu tô com medo. Aí Deus usou a boca da minha filha naquela hora, porque assim, a gente não tava indo pra igreja, né? Porque quando o Senhor me escolheu, eu tava em casa. Então eu não tava indo pra igreja. Elas não estavam indo pra igreja. E assim, acredito eu que foi o próprio Deus que usou a boca dela. Pegou e disse assim: mãe, o Senhor não falou? Se falou. Então, mãe, se o Senhor falou, tá falado? Aí eu pensei, então vamos. Gente, fizemos a faxina. Encontramos barata, encontramos mais rato. Nenhum ossinho, do jeito que o Senhor falou. Nenhum rato tinha. O próprio Deus. Aí nesse dia eu fiquei muito louco, assim, muito louco. Eu fiquei assim, nossa, esplêndido. Meu Deus, realmente o Senhor existe, o Senhor está falando comigo. Só que assim, era tanta coisa, sabe, sobre o futuro que o Senhor começou a falar comigo. Realmente, do jeito que ele falou, começou a acontecer. Ele me acordava na madrugada, ele conversava comigo, eu chorava. E foi assim, um encontro muito maravilhoso, sabe, que eu tive com Deus. Só que a coisa assim, mais louca, assim, foi quando foi que ele disse que eu iria me separar. E eu não queria, né, naquela época, não queria. Aí o Senhor pegou e falou assim: pra tu saber que sou eu, o Senhor teu Deus, que falo contigo. Isso era o início de abril. Aí o Senhor falou, mais ou menos no meio de abril, né? Tipo, acho que dia 10, por aí, né? Aí o Senhor disse assim: no final de abril, pro início de maio, ele vai ficar tão ruim pra ti, que ele não vai comprar nada pra dentro de casa. Só que eu, Senhor teu Deus, vou prover na tua vida. E tu não vai pedir nada a ele. Tudo que tu quiser, tu vai pedir a mim. Porque eu sou o teu provedor. E desse mesmo jeito aconteceu. Só que antes disso acontecer, né, também eu vi outras coisas assim que o Senhor foi fazendo para que eu acreditasse que ali era ele que estava falando comigo. Então assim, teve uma outra coisa, né, que eu coloquei, tipo assim, tipo do nada, assim, eu conversando com Deus, assim, pensamento. Aí eu coloquei a mão assim em cima do meu balcão. Aí o Senhor pegou e disse assim: olha pra tua mão. Aí eu peguei, olhei. Aí ele pegou e disse assim: a partir de hoje tu não vai mais roer unha. E eu nem me recordo da época que eu comecei a roer unha, né? Porque eu era muito pequenininha, então eu não me recordava. Eu já tinha tentado todas as formas parar de roer unha. Passei a não roer mais unha. Aí eu, nossa, realmente é Deus que tá... Não, era muito assim, algo assim, muito assustador. E eu não podia contar pra ninguém. O meu ex-esposo, ele ficava bravo demais comigo, ficava ruim pra mim quando eu começava a ir pra igreja, né? Ele
Então, assim, eu não podia dizer nada disso pra ele, eu nem tinha com quem conversar. Então, era muito louco isso, né? Era muito novo, algo assim, novo pra mim, muito novo. Aí tudo ficava entre eu e Deus. Aí, quando foi noutra vez, eu lavando meus pratos, o Senhor pegou e falou assim. Porque assim, eu ainda tava usando também aquelas minhas roupas curtinhas, os meus shortinhos, pra você entender, dava pra ver a polpa da bunda quando eu andava na rua. E aí, beleza, né? Lavando meus pratos. Eu lavando meus pratos na sexta-feira, o Senhor vai e fala assim comigo. Hoje tu vai, nesse dia eu ia na casa da minha mãe, né? Hoje, quando tu chegar na casa da tua mãe, tu vai falar pra ela. Começou a passar algo, né? Pra mim falar pra ela. Aí o Senhor pegou e disse assim: isso só tá entre eu e ela. Então ela vai saber que sou eu, Senhor, teu Deus, que falo com ela. Aí eu falei, mas Senhor, eu comecei a chorar, dobrei meu joelho. Senhor, o que a minha mãe vai dizer, Senhor? Minha mãe é da Deus e amor, sabe? A minha mãe, eu acredito na Deus e amor, Senhor. Eu com um short desse, mostrando a polpa da bunda, porque eu não tenho outra roupa, pai, pra vestir. Chegar lá e for passar uma revelação pra ela, ela vai mandar eu me converter, Senhor. E nesse tempo, eu tinha uma alergia a produtos fortes. Então, se eu passasse sabonete nas minhas axilas, e subisse pra minha narina, eu ficava assim, asfixiada. Era horrível. Terminei de orar, né, chorando. Aí, porque eu não queria passar aquilo pra minha mãe. Aí, eu entrei pra tomar banho. Aí, quando eu fui tomar banho, o Senhor pegou e disse assim, pega o sabonete. Gente, eu sou tão maluquinha de um jeito que eu disse assim pro Senhor, eu devo estar muito suja, porque o Senhor tá mandando eu pegar o sabonete. Peguei o sabonete. Aí o Senhor passa o sabonete. Passei, no corpo todo, passei nas axilas também. Só que eu nem me lembrei. Aí, como eu nunca passava o sabonete no rosto, só se fosse aqueles bem de bebezinho, eu não passei, coloquei lá. Aí o Senhor pegou assim, pega o sabonete novo. A gente, eu sou muito maluca. Aí eu peguei e disse assim. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu devo estar muito sujo, porque eu já passei o sabonete e o Senhor tá mandando eu pegar de novo. Aí peguei, né? Aí o Senhor pegou e disse assim, passa no rosto. Aí eu peguei, passei no rosto. Enxágua. Me enxaguei. Sentiu alguma coisa? Eu, não, Senhor. Pra tu saber que eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. Então, aonde eu mandar tu ir, tu vai. O que eu mandar tu falar, tu fala. Hoje tu foi curada. Ai, gente, aquilo ali pra mim foi muito extraordinário. Muito, muito extraordinário mesmo. Eu fiquei assim. Aí o Senhor pegou e falou assim pra mim. Quando tu passar, o que eu mando tu passar pra tua mãe, ela vai ficar com uma alegria tão grande como tu nunca viu. Aí eu peguei e fui, né, pra casa dela. A gente almoçou e eu, meu Deus, eu tenho que ter uma oportunidade de chamar minha mãe pro quarto e conversar com ela e falar. Aí até que à tarde ela entrou pro quarto e disse, mãe, tem uma coisa pra falar com a mãe. Aí eu fechei a porta, ela fala, meu Deus, dá medo, tu fechou na porta. Aí eu peguei e contei. Aí ela pegou e começou a chorar. Aí eu disse assim, olha, isso aqui tava só entre eu e Deus, ninguém sabia. Aí quando a gente saiu do quarto, gente, ela ficou com uma alegria tão grande, como eu nunca tinha visto minha mãe. Ela ria assim, tipo, do nada, e chamou a gente pra pular corda. Aí quando a gente veio pra casa, a minha filha pegou assim, vale, minha avó já voltava tão alegre, que nem... Ela nunca vi ela com a alegria que ela tava hoje. Eu, ai, meu Deus, assim, sabe? Que, assim, é muito louco, assim, você conhecer, assim, pelo menos esse pouquinho, né, de Deus. Porque, gente, Deus é tão grande, a gente não conhece ele, assim, o tamanho que ele é. Não tem nem como a gente conhecer o tamanho que ele é. Porque ele é muito grande, ele é imenso, o amor dele é muito grande por nós. Mas esse pouquinho que ele me mostrou, gente, me fez, assim, ficar, assim... Tenho nem palavras para descrever a emoção, a loucura que tava dentro de mim, assim, de querer contar para as pessoas. Gente, Deus existe realmente, tipo isso, entendeu? Eu comecei para a igreja, né? Deus mandou ir para a igreja, Deus começou a preparar vestes. Chegou aquele episódio, né? Do início de abril para o começo de maio. Foi quando eu comecei para a igreja. E realmente, né? Do jeito que o Senhor falou, aconteceu. Porque o Senhor falou assim, né? Pra tu saber que sou eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. Do final de abril pro início de maio, né? Ele vai ficar muito ruim pra ti, não vai comprar nada pra vocês, nem pra vocês, nem pra seus filhos, mas eu serei o seu provedor. Gente, realmente aconteceu. Eu comecei pra igreja e daí ele fechou a mão. Ele não comprava nem o café, nada, sabe? Nada pra dentro de casa. Aí eu tinha uns lacinhos aqui em casa, tinha umas fitas, eu comecei a fazer uns laços e saí pra vender. E toda vida que eu chegava, eu ia ali, comprava manteiga, comprava picolé. Pra mim, porque eu gosto muito de coisa doce, né? Mas, né, não dava pra comprar tudo, né? Porque numa casa precisa de muita coisa. E aí, eu lembro que uma vez as meninas ficaram sem chinela. Elas saíam sem chinela. E saía de moto com eles sem chinelo, descalço. Às vezes botavam um tênis. Se fosse pra ir no cantinho perto, ele via, pensa que ele comprava, não.
E o Senhor não deixava eu pedir, não deixava eu aperrear, porque o Senhor dizia, eu seria o teu provedor. Aí quando foi um dia, uma irmã que, tipo, eu falava com ela pouquíssimo. Aí as meninas tinham um negócio na igreja pra ir, a igreja era distante, a filha dela também ia, e aí o esposo dela ia deixar de carro. Aí eu fui deixar as meninas lá na casa dessa irmã, né? Aí, como não ia demorar muito lá na igreja, eu vou ficar esperando aqui. Aí me sentei. Aí me sentei, fiquei lá conversando com ela. E eu não comentei nada com ela, que elas não estavam sem chinelo nem nada. Aí eu disse, mulher, tem 2 chinelos aqui novos, mulher. As minhas filhas ganharam. E acredito que as meninas são tão banqueiras que não gostaram da chinelinha. Aí tu olha aqui, vê se a tua menina gosta ou tu. Aí eu, ai Deus, eu tô providência. Eu pego lá, irmã. Aí quando ela mostrou, irmã. Aí eu falei, né, pra ela, assim, mas é providência de Deus, porque as meninas estavam sem chinelo. E graças a Deus, claro que eu quero. As meninas começaram a ver assim, o extraordinário de Deus, né, na nossa vida. Porque, gente, pra você ter uma ideia, eu nunca tinha possuído um perfume caro, tipo da Boticário, nunca tinha possuído, era só esses bem baratinhos, tipo de 20, 10 reais. Bem baratinho mesmo, meus perfumes que eu tinha. E aí, nesse período, né, nesse episódio, eu fiquei sem perfume. E eu não me reclamava pra minha mãe nada. Minha mãe não sabia de nada. Minha mãe só sabia que eu tinha voltado pra Cristo. Aí a minha mãe pegou e ligou pra mim assim, mãe, eu chamo de manhã, né? Mãe, eu tô indo aí na tua casa, tá certo. Aí eu fiquei, Jesus, eu fiquei tempo de dizer que ela não vinha, porque não tinha as coisas. Pra não ser como tinha o feijão e o arroz. Aí meu Deus, o que eu vou oferecer pra minha mãe? Caldo de feijão com arroz? O Senhor pegou e falou assim comigo, sou eu que mandei ela vir aqui, então recebe. Aí quando ela chegou com um bocado de compra, carne. Menina, essa menina amada, porque nunca mais não tinha comido carne, gente. Aí a menina, ai que bom, a gente vai comer carne. Aí eu peguei e ajeitei, a minha mãe pegou e me deu um abraço. Aliás, a minha mãe que ajeitou o almoço. A minha mãe disse assim, hoje eu que cozinho pra você. Aí a minha mãe pegou e disse, foi Deus que mandou ela vir. Aí ela me deu 50 reais, eu disse, ó, receba. Trouxe compra pra gente. Aí pegou e um perfume. Muito bom esse perfume, eu já procurei. E eu esqueci o nome dele, mas a menina disse que ele saiu de linha e ficou bem pequenininho também. Mas ele era muito cheiroso, esse perfume. Aí eu falei assim, pega esse perfume pra você. Ah, gente, eu queria muito um perfume, eu queria muito, porque eu tava indo pra igreja sem usar perfume. Então, assim, desde esse tempo, Deus sempre me presenteia com perfumes bons, com hidratantes bons pra mim, pras meninas. Deus é maravilhoso, né, gente? E aí, sim, aí minha mãe pegou e me abraçou. Aí pegou e disse, olha, minha filha, você não me conta nada. Mas eu sei, porque o Espírito Santo sabe e ele me falou. E você tá passando por uma batalha muito grande. Mas persista, porque Deus vai te honrar. Aí sei que Deus usou muito minha mãe nesse dia pra mim. E assim, desde o tempo que eu conheci, assim, que eu tive esse encontro real com o Espírito Santo. E eu passei a chamar ele assim, meu amigo, meu melhor amigo, meu tudo. Aquele que direciona a minha vida, aquele que guia a minha vida. Que eu nunca mais fui a mesma, né? Eu nunca mais tive medo de dormir sozinha, porque eu tinha muito medo de dormir sozinha. E ele me ensinou a ter a companhia dele, né? Que eu nunca mais tive medo, tipo, de passar fome, meu Deus, o Senhor é o meu provedor, então onde o Senhor me mandar eu vou, sabe? Eu voltei aqui pra minha casa, mas se ele disse assim, me entrega essa casa, gente, eu entrego de todo o meu coração, sabe? Porque eu sei que ele cuida nos mínimos detalhes, ele cuida, ele nos ama, ele nos trata como, muitas vezes, quantas vezes, sabe? Ele me chamou de filhinha, e me mostrou realmente, assim, o amor dele. Quantas vezes ele, depois disso, ele teve que me tratar assim, por muitas vezes, porque também teve quedas, né? Então, assim, não importa, né? Não importa o nosso pecado, sabe? O mundo, a sociedade, ela pode nos julgar, ela pode nos apedrejar, né? Não importa se o meu vício ou o teu vício é a prostituição, se é matar, ou se é roubar, ou se é drogas, ou se é bebida. Não importa, para ele não importa. Porque ele é um Deus transformador. E ele veio mesmo, foi para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E é tão certo que o sangue dele, esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, gente, não foi em vão. Quando eu conheci o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que ele me falou, que ele me mandou posicionar minhas mãos, foi no teto da minha casa, na cama, no piso, no meu quintal, nas paredes, até nos ralos.
E ele dizia, onde tu posicionar tuas mãos, tu clama o meu sangue. O meu sangue, gente, ele me fazia ver, sabe, em visões, o sangue dele percorrer. E ali aquele local era limpo. Aquele local era purificado. E aí tem um episódio que eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer, que foi o dia 1º de maio de 2021. Pra mim, aquele dia foi como se fosse a minha primeira ceia. Eu já tinha ceiado, né, algumas vezes. Mas aquele dia foi como se fosse a minha primeira ceia. Aquele dia eu ia passar rímel e o Espírito Santo falou comigo, não passa rímel, porque o meu rímel não era prova d'água, né? Não passa. Porque hoje tu vai chorar muito. Aí eu peguei, não passei. Não, aliás, ainda ia teimar, mas não encontrei o rímel, né? Aí peguei e fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, né, a hora da pregação, as irmãs começaram, várias a chorar. E eu olhava pra um lado, olhava pro outro. Meu Deus, o Senhor disse que eu ia chorar muito. Mas eu não tô chorando, Senhor. Eu tô vendo um monte de gente chorando, mas não tá me dando vontade de chorar. Quando o pastor, né, foi dar a ceia, ele colocou no telão lá, né, a crucificação de Cristo. E eu queria assistir, né, a crucificação, eu queria assistir o que estava passando lá no telão. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim comigo, fecha o olho, porque eu vou te mostrar em visão. Aí eu fechei o meu olho e o Senhor começou a me mostrar Jesus sendo chicoteado, as pessoas chutando ele, e ele ficava assim, sabe, o corpo assim encolhido, mas calado. Eu comecei a chorar. E aí começou a levar cuspida na cara. E o Senhor começou a me mostrar, sabe, tudo que aconteceu ali com Jesus. E eu chorando, chorando, chorando. Aí quando foi na hora de entregar o suco de uva, né? Que eu peguei o suco de uva, que eu bebi aquele suco de uva. Gente, eu vi, muito real numa visão. O sangue de Cristo começou a percorrer sobre as minhas veias. E o Espírito Santo pegou e falou assim, estende a tua mão. Aí eu estendi a minha mão assim, as minhas duas mãos. E eu vi. E o que eu estou falando aqui pra você, tudo foi real. Não foi assim, algo que eu estou inventando. Foi real. E você também pode viver coisas incríveis, né? Experiências incríveis com o Senhor. Não sei como que está a tua vida. Mas o Senhor quer encontrar pessoas. Ele está à procura. Ele bate na nossa porta, sabe? Eu não sei quantas vezes tu tentou, né, se reconciliar e saiu da casa de Deus de novo. Mas Ele está de braços abertos. Ele é um Deus tão amoroso. A sociedade pode te julgar, mas Ele não julga não. Sabe? Ele não julga. Basta a gente dizer, Senhor, que seja os teus sonhos, Senhor. Até hoje eu vivi os meus, mas agora, a partir de hoje, eu quero que sejam os teus sonhos. Porque é real. Antes dele colocar nós no ventre da nossa mãe, ele escreveu uma história para nós. Só que nós temos o livre-arbítrio para escolher. Nós temos poder de escolhas e muitas vezes nós não vivemos aquela história que o Senhor escreveu para a nossa vida. Nós queremos viver a nossa própria história. Só que a partir do momento que a gente diz assim, Senhor, que sejam os teus sonhos, pode ter certeza que o quadro da nossa vida muda. Vou terminar aqui de contar, né? Quando eu estendi minhas mãos, eu vi só as mãos de Cristo. Eu sei que eram as mãos de Cristo porque ela tinha não é um furo, sabe? Porque ali eu vim entender que não foi só um prego normal. Porque na mão de Cristo tem um buraco. Mas por esse buraco, gente, sai uma luz tão maravilhosa que eu nunca vi neste mundo. Luz mais lindas do que a luz que sai daquele buraco. É por isso que a gente não pode ver Jesus com o nosso corpo aqui natural. Porque a luz é muito forte. E nós, com esse corpo aqui, nós iríamos morrer, com certeza. Então ele só nos mostra aquilo que a gente consegue ver.
né, com esses nossos olhos carnais. Só que um dia é promessa, é bíblico, nós iremos encontrar ele, o nosso corpo também será glorificado, nosso corpo vai ser transformado e a gente vai encontrar ele, gente, a gente vai poder abraçar, vai poder dizer: Jesus, valeu a pena, Jesus, valeu a pena cada batalha, valeu a pena persistir, valeu a pena deixar o pecado de lado, valeu a pena te obedecer, valeu a pena, Jesus, valeu a pena, Jesus, as pedradas que eu levei, valeu a pena, Jesus, as pessoas dizerem que eu queria ser santo demais e que eu me afastei de coisas que o Senhor não queria pra mim, valeu a pena, e a gente vai poder abraçar ele com aquele abraço apertado que a gente quer tanto dar, sabe? Porque por muitas vezes eu oro ao Senhor e eu digo assim: oh Jesus, como eu queria ser uma daquelas Marias, Jesus, sabe? Tá lá naquele tempo, quando o Senhor estava na terra, eu poderia te abraçar apertadinho e dizer: Jesus, me aconselhe sobre isso daqui. Mas ver assim, sabe, ter o rosto real falando comigo e dizer: filha, assim, assim, assim. Ai, gente, deveria ser assim, uma coisa muito esplêndida. Mas um dia eu sei que eu vou ver ele. Eu vou poder morar com ele, sabe? E a gente não consegue ver, né, com esses nossos olhos carnais. Mas ele caminha com a gente. O Espírito Santo mora dentro da gente. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro da gente. Ele pode nos aconselhar, ele que nos guia. E é isso, né? Se eu for falar aqui sobre o Espírito Santo, não vou mais parar. Se eu for falar das bênçãos, né, dele, se eu for falar sobre ele, sobre esse ser tão esplêndido, tão lindo, tão maravilhoso que ele é, eu não vou mais parar de falar. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Um beijo, entrega, sabe? Entrega tudo. Entrega os seus anseios. Entrega essa dor. Entrega tudo nas mãos dele, porque ele tem o poder, sabe? De resolver, nos mínimos detalhes, tudo da nossa vida. Então é isso. Um beijo. Fica com Deus.